Depois da leitura, eu vou começar o sermão atendendo a pedidos com a poesia do reverendo Sadraque Mesaque Lockridge. É sexta-feira. Mateus, capítulo 28, nós leremos dos versículos de número 1 até o versículo de número 10. Assim diz a palavra do Senhor. No findar do sábado, ao entrar o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. O seu aspecto era como um relâmpago e a sua veste alva como a neve. E os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais, porque sei que buscais Jesus que foi crucificado. Ele não está aqui, ressuscitou como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois, depressa, e dizei aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos, e vai adiante de vós para a Galileia, ali o vereis, é como vos digo. E retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse: não temais, ide avisar a meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Senhor, fala poderosamente ao nosso coração, exalta Cristo nessa manhã. Ó Deus, ó Pai, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz. Obrigado porque tudo nesse culto está sendo feito para a Tua glória. E obrigado porque o Senhor é Deus vivo que fala conosco na Tua palavra. Ó Deus, que essa mensagem aqueça o nosso peito, nos leve a crer em Ti. Ó Deus, e que depois dela, nós, ó Pai, quebrantados pelo Teu Espírito Santo, Te adoremos em cantata, sendo elevados pelo próprio Senhor. Ó Deus, ó Pai, dá-nos um momento de comunhão íntima, de uma percepção graciosa da presença de Jesus em tudo o que aqui se fizer. Fala conosco, Deus, e nos abençoa. Nós te imploramos em nome de Jesus. Amém. A igreja pode sentar-se. É sexta-feira. Jesus está orando. Pedro está dormindo. Judas está traindo. Mas o domingo está chegando. É sexta-feira, Pilatos está lutando, o conselho está conspirando, a multidão está enfurecida, eles nem sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos estão fugindo como ovelhas sem pastor, Maria está chorando, Pedro está negando, mas o que eles não sabem é que o domingo está chegando. É sexta-feira, os romanos batem no meu Jesus, eles o machucam, eles o coroam com os espinhos, mas eles não sabem que o domingo está chegando. É sexta-feira, posso ver Jesus caminhando até o Calvário sangrando, seu corpo todo machucado, seu espírito está pesado, mas você percebe que ainda é sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, o mundo está ruindo, as pessoas estão pecando, o diabo está gritando. É sexta-feira, os soldados prenderam as mãos do meu Salvador no madeiro, eles prenderam os pés do meu Salvador na cruz e eles o levantaram ao lado de criminosos. É sexta-feira, mas permita-me dizer-lhe algo: o domingo está chegando. É sexta-feira, os discípulos se perguntam: o que aconteceu com o rei? E os fariseus estão celebrando porque conseguiram o que planejaram. Mas eles não sabem que é ainda sexta-feira, o domingo está chegando. É sexta-feira, eles ergueram a cruz com o corpo de Jesus ali sozinho. Poderá alguém salvá-lo? Sim, é sexta-feira, mas o domingo
está chegando. É sexta-feira, a terra treme, o céu escurece, o rei entrega o Espírito. É sexta-feira, a esperança está perdida, a morte venceu, o pecado conquistou de vez. É sexta-feira, Jesus está sepultado, o soldado se mantém de guarda e a pedra foi colocada no sepulcro. Mas é sexta-feira e é ainda sexta-feira, o domingo está chegando. No terceiro dia, o anjo do céu baixou. A pedra ele rolou. Da morte o Cristo já se levantou. O domingo chegou. Jesus está vivo. Ele ressuscitou. Louvado seja o nome do Senhor. Ao olharmos para esse texto da palavra de Deus nessa manhã, irmãos, o Senhor nos revela aqui o que caracteriza a ressurreição. Em primeiro lugar, a palavra do Senhor nos diz intervenção sobrenatural. O que caracteriza a ressurreição? Intervenção sobrenatural. A palavra de Deus diz que no findar do sábado, no primeiro dia da semana, no domingo, de madrugadinha, às 6 da manhã, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que houve um grande terremoto, porque um anjo do Senhor desceu do céu, chegou-se, removeu a pedra e assentou-se sobre ela. A palavra do Senhor nos diz que o aspecto daquele anjo era como de um relâmpago, a sua veste mais branca do que a neve. Os guardas tremeram espavoridos e ficaram como se estivessem mortos. Nós vemos aqui, irmãos, claramente a intervenção do sobrenatural no natural. Jesus ressuscitou pelo poder do Espírito Santo, que soprou nele a vida novamente. E o anjo desce do céu para nos mostrar que está acontecendo um dos maiores fatos da história da humanidade. O Filho de Deus venceu a morte. Ele está vivo, ele ressuscitou. E essa ressurreição que aconteceu naquele dia histórica, se você creu em Cristo Jesus, você já a vivenciou no seu peito. Porque o apóstolo Paulo diz que antes de crer em Cristo, nós estávamos mortos em nossos delitos e pecados. Ele diz, ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. E o versículo 4 e 5 de Efésios 2 dizem o seguinte: mas Deus, sendo rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, e estando nós mortos em nossos delitos, nos deu vida juntamente com Cristo. Pela graça, sois salvos. Antes de crer em Jesus, irmão, você estava morto espiritualmente. E de repente você veio à igreja um dia e o pastor estava pregando o evangelho. E aí Deus fez assim, ó. Soprou nova vida no seu coração. Você ressuscitou na alma. Essa é a primeira ressurreição. Seus olhos foram abertos. Deus te deu o dom da fé, você creu em Jesus. Nesse momento em que você creu, Deus bateu o martelo no tribunal e disse: eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. E agora você já experimentou a ressurreição espiritual, que a nossa teologia chama de regeneração. Essa ressurreição espiritual é uma evidência de que Cristo ressuscitou. E ela é uma prova de que no dia final nós seremos ressuscitados em nossos corpos. Aleluia! Essa careca vai sumir, irmão. Aleluia! A pança vai desaparecer. Glória a Deus! Porque Cristo ressuscitou. Nós também seremos ressuscitados no dia final. Louvado seja Deus. O que caracteriza a ressurreição? A intervenção sobrenatural de Deus. Portanto, se você precisa que Deus intervenha sobrenaturalmente na sua vida, se você precisa que Deus restaure o seu casamento, se você precisa que Deus converta os seus filhos, se você precisa de um reavivamento espiritual, se você precisa de uma transformação de vida, clame hoje: Senhor, restaura-me, ressuscita-me, Senhor. Porque tu ressuscitaste a Cristo, Pai. Tu podes ressuscitar-me e transformar minha vida. Que Deus te visite com transformação, que Deus intervenha sobrenaturalmente na sua vida, em nome de Jesus. Amém. Contudo, você pode me perguntar, reverendo, o que caracteriza a ressurreição? A palavra de Deus nos diz, em segundo lugar, vitória sobre a morte. O que caracteriza a ressurreição? Vitória sobre a morte. Os versículos 5 e 7 dizem: mas o anjo, dirigindo-se às mulheres, disse: não temais,
porque sei que buscais Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui, mas ressuscitou. Vinde ver onde ele jazia. Ele não está aqui, ressuscitou, como tinha dito. Vinde ver onde ele jazia. E depois depressa dizer aos seus discípulos que ele ressuscitou dos mortos e vai adiante de vós para a Galileia. Ali o vereis, é como vos digo. As 3 mulheres chegam para embalsamar o Senhor. Perplexas vem o terremoto. O anjo empurra a pedra. Ele tem aparência de relâmpago. Vestes brancas como a neve. Os soldados estão como mortos, brancos, assustados, perplexos. E o anjo diz a elas: não tenham medo do que vocês estão vendo. Por que buscais entre os mortos ao que vive? Ele não está aqui, mas ressuscitou. E diz a elas: diante de uma notícia como essa, vocês não podem ficar caladas. E depois, e dizei aos discípulos que ele ressuscitou. E lá na Galileia, ele se encontrará com eles. É como eu vos digo. Que bênção maravilhosa, irmãos, é ver que a ressurreição de fato é vitória sobre a morte. A morte é o inimigo, amados irmãos, último a ser vencido. Grandes homens da história da humanidade não puderam vencê-la. Adão, nosso primeiro pai, por causa do seu pecado, caiu. Depois dele, grandes homens da história da humanidade, Gengis Khan, Nabucodonosor, outro grande imperador, César Augusto, todos caíram e tombaram diante dela. Sábios deste mundo, como Siddhartha Gautama, como Confúcio, como Platão, Sócrates, Aristóteles, todos eles tombaram diante dela. Mas quando Cristo chegou, a morte, querido amigo e irmão, se exaltou. Ela pensou que a sua vitória chegou, mas no terceiro dia o Senhor da morte se levantou. Ele está vivo, ele ressuscitou. Um dos maiores livros de teologia que eu já li, que ensina a eleição incondicional e a expiação limitada, se chama A Morte da Morte na Morte de Cristo. Cristo só pôde ressuscitar ao terceiro dia, porque, como John Owen diz, ele matou a morte quando morreu na cruz. Na cruz nós experimentamos a morte da morte na morte do Cristo. E porque o Cristo matou a morte na cruz, ele então vence a morte ao terceiro dia, e é o sinal de que a morte não é a última palavra, irmãos. Nós ressuscitaremos e passaremos a eternidade na presença do Senhor. Louvado seja Deus. Se você tem essa mensagem maravilhosa de que Cristo venceu a morte, pregue-a ao mundo inteiro, porque nós venceremos a morte, estaremos na eternidade em sua presença. O que caracteriza a ressurreição, amado pastor? Intervenção sobrenatural, vitória sobre a morte, mas sentimento paradoxal. O que caracteriza a ressurreição? Sentimento paradoxal. Versículo de número 8 diz: e retirando-se elas apressadamente do sepulcro, tomadas de medo e grande alegria, correram a anunciá-lo aos discípulos. E eis que Jesus veio ao encontro delas e disse: salve! E elas, aproximando-se, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Essa cena é inusitada, irmãos. Porque depois de ver o anjo, elas saem tremendo de medo. Elas viram uma visão angelical. Elas estão assustadas com medo. Mas o sentimento é paradoxal, porque o texto diz que elas estão tomadas de medo, mas também de grande alegria. Alegria e medo ao mesmo tempo. São sentimentos paradoxais. E elas vão cheias de medo, santo temor, mas com o coração transbordante de alegria, correndo para anunciá-lo aos discípulos. E quando elas vão de caminho, Jesus aparece no meio da presença delas e diz: salve! E elas, com mais medo ainda, caem de joelhos. Elas se humilham. Mas ao mesmo tempo que estão de joelhos reverentemente, elas se aproximam, elas agarram os pés de Jesus, diz o texto, elas abraçaram os pés dele e o adoraram. A ressurreição gera em nós esse sentimento paradoxal.
esse sentimento de perplexidade. A morte foi vencida, o sobrenatural está intervindo, mas agora a alegria transborda o nosso coração, porque o nosso Senhor venceu a morte, Ele ressuscitou e nos deu também a sua vitória. Aleluia! Louvado seja o Salvador! Nós podemos, irmãos, experimentar esse sentimento paradoxal em nossa vida também. Eu me lembro quando Davi era bem pequenino, a mãe dele não gostava que eu fizesse isso, mas é meu único filho homem, eu fazia assim mesmo. Eu pegava ele e jogava lá em cima, e ele fazia uma cara de terror, mas quando ele caía nos meus braços de novo, ele, de novo papai, causa, não, vai atrapalhar o cérebro dele. Será que atrapalhou, Davi? Misericórdia, né? Entendeu? Né? E eu jogava ele lá em cima, fazia cara de terror, mas quando caía no braço, de novo papai. A Isabelle do mesmo jeito, sempre muito apegada. Quando pequenininha, eu era pai mais novo dos dois, né? Eles estavam na sala lá e eu, dava um grito, pulava, assustava a menina. Davi saía correndo como um louco, ela pulava nos meus braços. Eu era o algoz e o consolador, porque ela confiava no papai, mesmo que o papai a tivesse assustado. Então, querido amigo, irmão, aqui é a mesma coisa, nós estamos assustados com essa grande intervenção sobrenatural, mas a nossa tendência é correr para Jesus. Que você, querido amigo, irmão, tema a Deus, o reverencie. Ele é o todo-poderoso Deus, mas que essa reverência não te afaste dele, que ela te leve a correr para os braços de Jesus, porque ele te amou e deu a vida na cruz para te salvar. Que você viva como quem teme ao Senhor, como quem o reverencia, mas que você corra para a presença dele, porque ele te comprou na cruz do Calvário. Que Deus nos dê a bênção de viver essa paradoxalidade todos os dias da nossa vida, para honrarmos e temermos o nosso Deus, e para vivermos em comunhão íntima com Jesus, todos os dias da nossa existência. Pastor, o que mais haverá de caracterizar a ressurreição? Em último lugar, a palavra do Senhor nessa manhã nos diz, amados irmãos, que a ressurreição é caracterizada pela certeza do reencontro. O que caracteriza a ressurreição? A certeza do reencontro. Versículo de número 10, o último versículo do nosso texto, diz assim: então Jesus lhe disse, não temais, ide avisar aos meus irmãos que se dirijam a Galileia e lá me verão. Louvado seja Deus. Eles pensavam que tudo estava acabado, irmãos. Mas agora, de novo, existe a possibilidade do reencontro. Eles ouviram a notícia de que veriam a Jesus na Galileia. Mas naquele mesmo dia, o primeiro da semana, no primeiro culto da igreja cristã, a palavra de Deus nos diz que Jesus apareceu no meio deles, no cenáculo, quando eles estão morrendo de medo dos judeus. E Jesus diz, Shalom Aleichem, que a paz seja convosco. Ele mostra a mão, ele mostra o lado, eles são tomados de grande alegria. Jesus diz a eles de novo, paz seja convosco. Do mesmo jeito que o Pai me enviou, eu vos envio. E fez assim, soprou o Espírito Santo para que eles saíssem com poder, pregando a palavra de Deus. Louvado seja Deus, irmão. A morte não é a palavra final. A morte é a certeza do reencontro. No dia de ontem, amados irmãos, faleceu o pai do nosso diácono Betinho. E nós sabemos que aqueles que são nossos e creem em Cristo, nós os encontraremos novamente. Faleceu uma irmã querida minha que trabalhou ao meu lado na plantação da igreja presbiteriana do Jaraguá. Foi sepultada ontem. E eu sei que verei essa irmã novamente, porque ela está em Cristo Jesus e ela será ressuscitada e eu também. E eu passarei a eternidade na presença do Senhor. Portanto, se você perdeu pai, perdeu mãe, perdeu irmão, perdeu familiar que era crente e você sofre com isso, não se desespere, não foi um adeus, só foi um até logo. Nós nos veremos outra vez. Nós podemos ter certeza do reencontro por causa da ressurreição de Cristo Jesus. Alguns anos atrás eu vi o filme Titanic. E a cena que mais me impactou no filme é que quando o navio estava afundando, os músicos de uma orquestra tão belíssima como essa que está aqui, de repente eles se cumprimentam uns aos outros e dizem, foi um prazer tocar com você.
E começam a tocar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti, ainda que seja a dor que me une a ti, sempre hei de suplicar, mais perto quero estar, mais perto quero estar, meu Deus, de ti. Eu virei para Cleusa e falei, esses caras morrem com estilo, eu quero morrer assim. Só pode morrer assim quem tem a certeza de que a morte não é a última palavra. Nós vamos passar a eternidade na presença de Jesus. Nós nos veremos na glória. Eu verei a face do Senhor, irmão. Você também verá. Como será? Nós estamos já no final do sermão. Como será quando você contemplar a Cristo Jesus? Eu acho que eu terei a atitude dessas irmãs. Se eu puder, eu cairei de joelhos, mas me atirarei aos seus pés, os beijarei e direi, Jesus amado, eu te amo, eu te amo, eu te amo, eu te amo. Eu te amo eternamente, porque tu me amaste, me salvaste e deste tua vida na cruz por mim. Toda a glória seja dada ao Senhor. Jesus está vivo, irmão. Nós temos vida eterna, nós temos paz com Deus. Portanto, ouça a voz do que o anjo disse às mulheres, não temais. Ouça o que Jesus disse no texto, não temais. Quem crê em Jesus não precisa ter medo da morte, pois o seu Senhor controla a história e nós nos veremos outra vez. Se você está aqui nessa manhã e nos visita e quer ter certeza da ressurreição e da vida eterna, basta que você nesta hora se arrependa dos seus pecados e creia que Jesus Cristo é o Filho de Deus que te amou e morreu na cruz para pagar os seus pecados. Diga a Ele, Senhor, eu pequei contra ti, eu ando longe de ti, perdoa-me dos meus pecados, eu creio que Jesus Cristo é o Filho de Deus, eu o recebo como meu Senhor e Salvador. Se você assim o fizer, prepare-se no tribunal de Deus, Deus bate o martelo e diz, eu te declaro inocente. Eu te declaro justo pela fé no meu Filho Jesus Cristo. Que Deus te abençoe, que Deus faça de você um cristão vitorioso, para a honra e para a glória do nome de Jesus. Amém.